Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula anterior, né, na aula 3, eu fiz um comentário a respeito das propriedades gerais que a matéria tem. Tá? Então, a gente já está fazendo o que eu chamo de introdução ao conteúdo de química, mas que, na verdade, vocês lembram que eu fiz uma análise e a gente percebeu que, na verdade, não é necessariamente ainda a química como a ciência que analisa estuda os fenômenos químicos, os fenômenos da transformação da matéria. Por enquanto, a gente está fazendo a parte inicial, né, só para a gente ter uma noção de qual caminho deve ser tomado até chegar na análise das reações químicas, né, como é que funciona o átomo, como é que ocorrem as ligações químicas, para a partir daí a gente avaliar as reações químicas. Porque, na verdade, todo fenômeno químico, como eu já tinha dito em uma das aulas anteriores, né, na aula 2, todos os fenômenos químicos são, na verdade, reações químicas. Então, a gente só vai adentrar no conteúdo de química mesmo quando eu abordar o tema, né, o tópico do conteúdo vai ser assim, desvendando a constituição da matéria. Aí sim, quando a gente avaliar as leis ponderais de massa, é que iniciaremos o conteúdo de química. No entanto, a gente vai tentar entender, né, como é que a gente consegue diferenciar e definir um tipo de matéria. Lembre que a gente está avaliando a matéria e a energia. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Energia é tudo aquilo com capacidade de modificar e transformar a matéria. E, assim como eu defini o conceito de matéria, que é tudo aquilo que tem massa e que ocupa lugar no espaço, a gente consegue perceber que toda matéria deve ter, pelo menos, essas duas propriedades, que é a massa, possuir massa, e apresentar, ocupar um volume, apresentar a capacidade de ocupar um lugar no espaço. A partir dessas duas propriedades é que a gente fez um caminho avaliando as outras, né? Então, por exemplo, quando você pega a matéria que ocupa um determinado volume e você aperta, você comprime, então o que você está fazendo? Você está diminuindo o valor o volume dessa matéria, fazendo com que ela ocupe um volume menor do que o que ela estava ocupando. Quando você pega um elástico e alonga, então você está fazendo uma outra coisa, exatamente o oposto. Você está fazendo com que essa matéria aumente sua capacidade ou com um volume maior. Quando você pega a água que está no estado líquido e de repente você aquece e deixa ela vaporizar. E aí ela passa a ocupar um volume maior. Quando você pega o ar que está disperso no ambiente e coloca dentro de um pneu de carro, fazendo com que ele fique muito mais apertado. Então, essas propriedades de diminuir de volume e aumentar de volume gradualmente, isso aí a gente chama de compressibilidade, quando você diminui o volume, e expansibilidade, quando você aumenta de volume. Mas, nos dois casos, se você puder manter as condições necessárias, essa matéria ela pode voltar a ocupar o volume que ela estava ocupando no início. Pegou, alongou o elástico, soltou, ele voltou. Pronto, beleza. Voltou a ocupar o lugar inicial. Apertou uma mola, comprimiu, deixou ela voltar. Colocou o ar dentro da bola, encheu com aquela bombinha. Tá? Você jogou muito ar dentro de um ambiente muito compacto, muito pequeno. Então, você pegou um volume que ela estava ocupando muito grande e deixou ela ocupando um volume bem menor. Quando você tira a válvula, quando você tira o pito, a tampa do pito, então o ar volta a se espalhar pelo ambiente, porque ele vai tender a voltar a ocupar o espaço inicial. Então, essa propriedade aí, então, ela é chamada de elasticidade, capacidade que a matéria tem de voltar a ocupar o volume inicial. A matéria você pode quebrar, você pode fazer ela dividir em 2, depois dividir em 4, dividindo sempre em partes menores até a sua unidade fundamental, né, que a gente vai chamar de moléculas, tá? Quando a gente estiver abordando o conteúdo de química propriamente dito. Então, a matéria também pode ser dividida. Qualquer matéria, não importa se é uma pedra, não importa se é uma barra de gelo, não importa se é um pedaço de madeira, não importa. Você pode dividir a matéria. Então, essas propriedades que a gente identifica em qualquer tipo de matéria,
elas são propriedades gerais. Impenetrabilidade, dois corpos não poder ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, uma matéria que está em movimento tender a ficar em movimento, a não ser que uma força atue contra ela para poder iniciar, parar o movimento, ou se ela estiver parada, tender a ficar parada. Então, qualquer matéria tem isso. Então, imagina que eu disse para você, gente, me diga aí qual é a matéria que eu estou falando, qual é o tipo de material que eu estou falando. Ele tem massa, tem volume, pode ser comprimido, pode sofrer expansibilidade, ele pode voltar a ocupar o volume inicial, é um componente em que é impenetrável, ele não ocupa o lugar ocupado por outro material. Se ele tender a ficar em movimento, ele vai continuar em movimento, se ele ficar parado, ele vai tender a ficar parado, a não ser que uma força atue contra ele. Qual matéria que eu estou falando? Todas. Qualquer material vai ter isso. Agora, existem outras propriedades que elas definem que material você está falando, na verdade. Que tipo de substância, que tipo de componente é que você está identificando. Então, agora eu não posso mais, a partir de então, não posso mais dizer que são propriedades gerais. Certo? Se eu estou definindo o tipo de material, ela é específica ou essas propriedades são específicas para um único tipo de material. Às vezes, essas propriedades, elas têm similaridades uma ou outra, mas nunca todas. Certo? Então, a gente vai tender a tentar analisar essas condições. Que tipo de material ele que pode ser transformado em fio, que tipo de material é que pode ser transformado em barra, tá? Ser moldado. Então, a gente vai observar algumas imagens aqui para tentar entender como é que funciona esse tipo de percepção. Pronto, então a gente vai analisar as propriedades específicas da matéria. Então, o que é que elas são, na verdade? Elas são aquelas propriedades que, em conjunto, vão definir um tipo de matéria. Você nunca vai conseguir definir pelas propriedades gerais. Por quê? Já está dizendo, gente, é geral, é para todas. Se você quiser identificar apenas uma, então a gente vai avaliar esse tipo de condição. Por exemplo, aqui eu estou mostrando uma imagem. Automaticamente, quando o aluno vai olhar para ali, ele está vendo que está um negócio de plástico envolvendo, e esse materialzinho aí meio dourado que está ali, né? Meio... Que tipo de material é esse? Qual é a substância que está ali? O cara vai dizer, professor, isso daí eu sei o que é. Isso é um fio de energia, é um fio de cobre, certo? Será que não é de ferro? Não, professor, é de cobre. Será que não é de algodão? Não, professor, está cego, é de cobre. Por quê? Porque existem materiais que podem ser transformados em fio, como nesse caso daí. Observe que é um fio grosso, mas na verdade ele tem vários filamentos bem mais finos. Então, essa possibilidade que a gente tem, ou essa capacidade que a gente tem de transformar o material em fio, isso daí a gente vai chamar de ductilidade. Já esse tipo de material aqui, ele não está de forma nenhuma transformado em fio, né? Ele está moldado em um parafuso, uma goela e uma porca, certo? Então, esse conjunto daqui, que é de aço, né? Pela beleza que ele está aqui, pelo brilho que ele está emitindo, ele é um aço inoxidável, então ele tem outros componentes, ele não é só ferro, ele tem outros materiais, é uma liga metálica que está aí. Então, esse tipo de material você pode moldar, você pode transformar ele em parafuso, você pode transformar ele numa chapa, certo? Então, essa aí é a representação do latão. Então, o latão ele também é uma liga metálica. Então, alguns materiais você pode transformar em fio. Por exemplo, você pegar um ferro aqui, tá? Um aço inox, e tentar transformar em fio, quando você fizer assim, ele vai quebrar com facilidade. Tá? Então, alguns têm mais tendência, ou ele tem uma capacidade maior, ele tem uma possibilidade maior de ser transformado ou em fio, ou moldado, como está aqui nessas formas, em chapa, ou moldado, por exemplo, num parafuso, tá? numa peça específica para um carro, por exemplo, para uma moto, para uma bicicleta.
Então, essas propriedades não é para qualquer tipo de material. Por exemplo, você não vai pegar água e transformar numa barra. Não tem possibilidade, certo? Você não vai pegar o sal de cozinha e transformar numa barra como essa. Ou transformar o sal de cozinha em fio, porque alguns materiais têm possibilidade de ser moldado em fios, outros não têm. Essa daqui, por exemplo, beleza, né? Um negócio bonito, danado, tem um brilho bem característico, tá bem totalmente polido, mas esse material aqui, se ele for natural, ou seja, se foi feito durante as eras, tá, por um processo de compressão, ele é caríssimo. A gente está vendo aqui que é o diamante. Só que nas lojas, né, onde o pessoal faz a moldagem em cortes de, por exemplo, vidro, eles utilizam diamante para cortar. Porque existe uma propriedade, por exemplo, ele não vai pegar uma faca, tá? Ele não vai pegar uma faca, pegar o vidro, que é a areia sílica, né, em estado líquido, com a modificação de resfriamento absurda, você pegar uma faca e cortar o vidro para poder fazer uma moldagem, uma moldura e colocar lá na sua casa. Eles pegam aquela palhetazinha, aquela peça, passa uma vez ou no máximo duas, e ali já é suficiente para cortar, porque ele está utilizando a matéria mais dura que existe. Então, existem outras que, se você for passar no próprio ferro, no piso que a gente coloca na casa, piso de cerâmica, porcelanato, aquele que está esmaltado, se você pegar uma faca e ficar passando, você não vai cortar. Se você pegar um disco, né, daquele de serra, que a gente chama de serra de mármore, todo mundo chama de maquita, mas maquita é uma marca, né? Maquita é um tipo. Então, você pegar uma serra daquela, se você pegar uma de ferro puro, você vai passar, vai voar fogo para tudo quanto é lado, aquela faísca de calor incandescente, e não vai cortar de forma eficiente. Por quê? Porque ele tem que ser diamantado. Ele tem que ter na sua borda fragmentos de diamante para poder rasgar e cortar com maior precisão, porque ele tem que ter um material mais duro do que o próprio material que você está cortando. Então, a propriedade que está aqui específica, tá sendo mostrada no diamante, ela é a dureza. A capacidade de riscar, isso aqui é dureza, tá, gente? Capacidade de riscar outros materiais. Ah, professor, então o grafite é uma matéria muito dura, porque você pega o grafite do lápis lá, né, e risca tudo quanto é lugar. Não. Dureza é a capacidade de riscar. Agora, o que é riscar? É a capacidade que a matéria tem de retirar partículas da outra matéria. Então, quando você pega o grafite, que é a mesma coisa, a mesma composição química do diamante, você pega o grafite e passa na parede não, senão vocês vão riscar a casa de vocês, aí a casa do vizinho não vai dar certo. Você passa no caderno, certo? Passou na folhinha de papel do caderno, vai ficar o grafite no caderno. Então, a gente diz que o papel ele tem uma dureza maior do que o próprio grafite, porque ele retirou partículas. Mas quando você pega o diamante e passa na pedra, aí ele vai deixar um risco propriamente dito na pedra. Certo? Então, ali, na verdade, quem retirou partículas foi o diamante. Então, o diamante é uma matéria mais dura. O grafite é uma matéria menos dura, ele tem uma dureza menor. Então, dureza é a capacidade de retirar partículas, é a capacidade de riscar. Quem risca é quem retira partículas. Por exemplo, você passou lá, estava lá com o carro, de repente tem um risco no seu carro. Você vai lá, é uma borrachinha que ficou grudada. Beleza, passou, deu um polimento e saiu. Às vezes você passa e sente que está uma declividade, porque a tinta foi retirada. Então, ali realmente ele está riscado, porque retirou partículas do material. Essa outra propriedade, mostrando aqui uma corrente, que o cara tenta puxar, ela vai alonga um pouquinho, estica, dobra, mas não quebra com facilidade. Então, até o próprio fio de cobre aqui, você pega o fio de cobre, entorta ele, gira, dá uma volta, e o que é que a gente percebe? Que essa matéria ela é tenaz. O que é tenacidade? Tenacidade é muito parecido com elasticidade, certo? Só que a tenacidade é a capacidade também que ela tem de ser dobrada, de ser moldada, sem quebrar. O elástico não, você não consegue moldar, né? Você estica e ele volta.
Então, tem que ter essa propriedade, a dificuldade que ela tem que ser quebrada. Então, por exemplo, esses materiais aqui, isso daqui, ele é tenaz, isso daqui, ele é tenaz, esse daqui é pouco tenaz. Quando você força, a tendência dele é quebrar, como o vidro. O vidro é muito duro, mas se você forçar um pouquinho, ele quebra, certo? O granito, que é aquele que a gente bota todo mundo chama de mármore, mas na verdade, mármore e granito são duas coisas distintas. A composição química, uma é de calcário e outra é de quartzo, feldspato e mica, né? Então, são componentes químicos diferentes do solo. Então, você tem lá aqueles dois materiais, você pegar uma pedra de granito, você tem que ter um cuidado muito grande, porque apesar dela ser muito pesada, né, ter uma massa muito grande e tal, ser muito densa, compacta, você bate nela, ela é dura, é consistente, mas se você forçar um pouquinho, ela quebra, ela não tem tenacidade, certo? Tem algumas maçanetas de porta, tá? Em escolas é uma coisa absurda, né? O cara troca a maçaneta da porta, com 2 dias ela está torta. Mas tem algumas que não conseguem ser entortadas, quando você força um pouquinho, ela quebra. Então, dependendo do material, aquele que entortou é porque ele tem ferro na composição, e aquele que forçou um pouquinho, ele quebrou, ele tem outros materiais, por exemplo, cromo e tal. E aí, assim que ele é forçado um pouquinho, ele quebra. Então, ele não tem tenacidade. Também são propriedades que alguns materiais têm, outros não. Então, o que a gente está percebendo aqui, de uma forma geral, é que esses materiais que eu estou colocando, cada um apresenta características, às vezes são comuns, outras vezes são incompatíveis. Alguns têm dureza, mas não têm a tenacidade. Alguns têm dureza, tenacidade, mas não têm a ductilidade. Alguns têm dureza, mas não têm a maleabilidade. Você, por exemplo, não pode transformar o diamante num parafuso, numa chapa. Então, algumas propriedades são específicas para certos tipos de materiais. E quando a gente junta todas, aí ela vai definir o tipo de matéria que eu estou falando. Certo? Então, a gente está falando aqui propriedades físicas, tá? E específicas da matéria. Mas vamos olhar outras aqui. Por exemplo, o que é que a gente nota aqui? Se não tiver ninguém daltônico que consiga ter a dificuldade de observar as cores, então aqui a gente tem amarelo, tá? Aquele vermelho, azul, o verde, o azul anil, o preto. Então a gente tem a percepção de algumas cores. Isso daqui é terrível, né? Porque às vezes a gente está na sala, do nada vem aquele coisa esquisita que, se for aluno da frente, o professor vai fazer aquela cara de que não está acontecendo nada, mas quando chega em casa, a crise de rinite aumenta, dá até sinusite, porque aí vem infecção na pessoa. O cidadão inventa dizer que está com o sapato apertado, tira o sapato, tira a meia e deixa lá. Você consegue perceber quando o colega fez isso lá no fundo da sala. Você já deve ter passado por isso daí. Quando alguém faz isso, você olha para trás e começa a olhar para o chão para ver onde foi. Porque você sabe que ali está um fedor de chulé. O mau cheiro danado que o pessoal acha, o dono não sente, tá, gente? O dono ele já está imunizado desse cheiro, de tão mau cheiro que ele tem. Mas que, na verdade, é uma coisa comum, né? Porque ele tem um ambiente propício para desenvolvimento, é um local que tem matéria orgânica, tá? Que tem água, que tem calor, tá? Que está dentro guardadinho no tênis. E ali os fungos começam a se proliferar e liberam especificamente um cheiro, certo? Então, quando você percebe isso daí, você consegue saber logo que alguém tirou o pé do tênis e jogou a meia para o lado, tentando provocar um genocídio coletivo lá na sala. Isso daqui, gente, isso aqui é uma tentação para quem gosta, né? Eu, particularmente, eu não gosto de chocolate. O pessoal pensa que é brincadeira, mas não é. Mas aqui você tem uma chocolate. Para muita gente, isso aqui é uma coisa irresistível, tá? Que é um sabor absurdo. Eu gosto de canjica, certo? Canjica de milho bem feita. Bom, então você tem aqui, nossa senhora, esse daqui tem cores bem específicas, esse daqui tem um odor horrível, esse daqui é um sabor adorável para muita gente, e aqui um brilho atrativo, certo? Esse dourado aqui emite um brilho ofuscante. Então, essas características aqui, essas propriedades, não é qualquer tipo de material que emite um brilho desse, não é qualquer material que tem esse sabor, não é qualquer material que tem esse cheiro, não são materiais específicos para
a diversificação de cores. Por quê? Porque aqui a gente está vendo características como cor, odor, sabor e o brilho, que essas características, essas propriedades, elas estimulam e são identificadas pelos órgãos dos sentidos. Então, a gente vai definir cada uma dessas propriedades que estimulam os órgãos dos sentidos, a visão, o paladar, a gustação, o olfato, o tato, né? Não coloquei nenhuma dessas aí, mas o tato também. Então, essas percepções, elas são dadas pelos órgãos dos sentidos. Então, a gente chama de propriedades organolépticas. Alguém descascou, né? Tirou a casca de uma tangerina, pode ser onde for, você vai saber que a pessoa descascou tangerina antes mesmo de você ver, porque você sente o cheiro e aquele cheiro é específico para tangerina, certo? Então, características ou propriedades que são específicas, elas também incluem as propriedades que estimulam os órgãos dos sentidos, tá? Elas são chamadas de propriedades organolépticas. Outras propriedades específicas, a gente tem essas aqui, ó. Por exemplo, o oxigênio sempre reagindo para a emissão e liberação de calor dos materiais provocando combustão, ele sendo comburente. Você pegar o sulfato de cobre anidro, colocar água, automaticamente, quando você vai colocando água, ele vai assumindo uma tonalidade distinta, certo? Não é qualquer material que faz isso, especificamente é sulfato de cobre de anidro. Você pegar amido, certo? Qualquer material que tenha amido, qualquer material que tenha farinha de trigo, ou, por exemplo, arroz, a farinha de mandioca. Se você pegou, colocou iodo, tá? Ou água de iodo, né? Esse iodo comum que o pessoal compra em farmácia para botar em ferimento. Ele é de tonalidade vermelha, mas assim que você coloca no amido, automaticamente ele muda de cor, ele fica escuro, ele fica quase preto, certo? Ele fica um azul bem escuro e tendendo a preto. Então, essa mudança de cor, ela só acontece quando o iodo entra em contato específico com o amido. Se ele entrar em contato só com proteína, não faz isso. Só com carboidrato simples, tá? Como a glicose, como a sacarose, açúcar da cana. Se você colocar, ele não vai mudar de cor, vai ficar vermelho. Você colocar no leite, ele vai ficar vermelho, mas se você colocar em qualquer material que tenha amido, ele é específico para reagir e produzir provocar uma mudança de tom de cor do líquido de vermelho para preto, certo? Então, a propriedade específica. A gente faz isso nas aulas de 8º ano. O hidrogênio altamente reativo, ele explode com muita facilidade. Aqui está simulando uma pequena explosão, né? Aqui ele emite uma chama que ele explode. E aqui você, por exemplo, quando você pega água de cal, né? Você pega o carbonato de cálcio, certo? Ou, desculpa, você coloca a cal hidratada mesmo, coloca lá, mistura com a água, e aí você começa com o canudinho colocar ar para dentro da água, fazendo borbulhar. Aquela água que está com aspecto leitoso, né? Com o cal misturado, ele muda o aspecto, porque a cal, ela na verdade é óxido de cálcio. E aí, quando você coloca o ar emitido pelos pulmões, tá? Que na verdade é rico em gás carbônico, aí provoca uma reação na água, em que o óxido de cálcio ele vira carbonato de cálcio. E aí, o óxido de cálcio ele é solúvel em água, mas o carbonato de cálcio ele é insolúvel em água. Como ele é insolúvel, assim que você vai provocando essa mistura do ar junto com a água, e que vai acontecendo a reação química, o carbonato de cálcio precipita, ele vai lá para o fundo. É por isso que o pessoal usa aquela tinta cal, certo? Que é aquele pó que você mistura com água e passa na parede. Quando o pessoal passa na parede, parece que não fez nada. Pouco tempo depois, você vai ver que ele vai ficando com a tonalidade esbranquiçada, consistente e protegendo sua parede. Porque ela era só óxido de cálcio, mas quando entrou em contato com o gás carbônico atmosférico, ela mudou a sua composição e ficou insolúvel. E aí a água bate e não consegue mais se misturar com aquele material, por isso que acaba protegendo a parede. Então, tudo isso aqui são propriedades químicas. Vocês percebem que eu coloquei aqui que é uma reação química, né, que acontece. Aqui é reação química, que também é sempre com modificação, mas cada matéria tem um tipo de reação química diferente. Por exemplo, você não vai colocar, por exemplo, tentar produzir queijo
a partir da água de coco. Não vai, cara. A água de coco ela tem minerais dissolvidos, mas quando tem a grande acúmulo de proteína no caso do leite, você faz o processamento e aí você obtém o queijo. Então, cada material ele tem uma ação específica, ele tem um conjunto de reações que são específicas para ele. Então, recai sobre o conceito de propriedades específicas. Outras propriedades, tá? A gente pode trabalhar aqui como as propriedades físicas, certo? Propriedades físicas, em que inclui ponto de fusão, ponto de ebulição. Deixa eu só colocar aqui tentar colocar um slide, uma composição de slide, para que a gente tenha essa abordagem, né? Vou colocar uma imagenzinha simples aqui, certo, gente? Dentro desse esquema, desse slide que eu estava passando, só para que o aluno perceba que existem possibilidades, existem propriedades em que, em conjunto, a gente consegue definir o tipo de material, certo? Só para a gente fazer uma pequena comparação. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. Agora eu vou apresentar de novo, certo, gente? Esse esquema. Pronto, do slide atual. Então, algumas propriedades são consideradas específicas, outras propriedades, agora sim, aquelas propriedades que são gerais, né, que eu falei para vocês, e as propriedades que são específicas da matéria. Então, a gente tem aqui essa tabelinha, certo? Mostrando para vocês alguns tipos de materiais, certo? Só para a gente acompanhar o conjunto. Então, a gente já falou das propriedades que estimulam os órgãos sentidos, as propriedades como tenacidade, maleabilidade, ductilidade, tá? Dureza, as propriedades químicas, tá? E aqui a gente tem algumas propriedades que são físicas. Por exemplo, aqui é a representação do cloreto de sódio, esse NaCl, ponto de fusão dele 801, tá? Ou seja, ele derrete a 801 graus Celsius, e vaporiza a 1430. Tem uma solubilidade em água. Se ele estiver no estado sólido, ele não conduz corrente elétrica, mas se ele estiver fundido em solução aquosa, aí ele passa a conduzir corrente elétrica. A amônia, o ponto de fusão dele, ou seja, quando ela começa a derreter para ir para o estado líquido, é assim, menos 78. Para ela vaporizar, né, ebulir, sofrer ebulição, a menos 33, ou seja, a temperatura ambiente é uma substância no estado gasoso, solúvel em água, mas no estado sólido não, fundido também não, somente quando ele está em solução aquosa. Observe que essas combinações aqui, entre temperatura e ebulição, como o metano, tá, o HCl, que é o cloreto, ácido clorídrico, o ferro, que é o Fe, é o símbolo dele, e a água. O ferro, por exemplo, ele funde, né, ele derrete a 1535 e vaporiza a 3.000 graus Celsius. Absurdo. Insolúvel em água e conduz corrente elétrica em qualquer tipo de circunstância. Solução aquosa não vai ser possível porque ele não é solúvel em água. A água, por exemplo, ela tem ponto de fusão, ou seja, congela, derrete, nesse caso, a 0 grau, congela, derrete a 0 grau, e ferve a 100. Observe que nenhuma das 6 substâncias que estão sendo mostradas aqui, nenhuma delas tem uma combinação conjunta, que todas elas são iguais. Por exemplo, a água não é condutora de eletricidade. Professor, mas quando o pessoal está com a mão molhada, pega no fio de energia e acaba tomando choque, tá? Porque entrou em contato com a água. É porque assim que a água entra em contato com o seu corpo, a própria água, quando ela vem da torneira e tal, ela vem com minerais dissolvidos como cloreto de sódio. Então, quando o cloreto de sódio entra em contato com a água, aí ele passa a conduzir corrente elétrica. Então, não é a água, é o material que está dissolvido na própria água. Então, a água pura, água sem nenhum outro tipo de material, ela não é condutora
de eletricidade. Mas como geralmente ela vem sempre misturada, ela está sempre misturada com algum outro material, aí ela vai, por isso que não vão, o fio está na água, topa na água, você vai tomar choque, tá, gente? Porque os materiais, seu próprio corpo, ele tem essa possibilidade de conduzir corrente elétrica, ele tem diversos íons, né, que são substâncias com cargas elétricas positivas e negativas, que permitem essa corrente elétrica, essa passagem de corrente elétrica. Então, aqui estão pontos de fusão específicos, ponto de ebulição específico, e em conjunto vão definir as propriedades ou o tipo de matéria, como eu tinha colocado aqui para vocês em cada um desses esquemas, certo? Então, quais foram as propriedades que eu comentei com vocês aqui? Ductilidade, que é a capacidade que a matéria tem de sofrer em fio, ou ser transformada em fio. A maleabilidade, que é a capacidade que ela tem de ser moldada em chapa. A dureza, que é a capacidade de riscar outros materiais, retirar partículas, certo, gente? Riscar significa retirar partículas. A tenacidade, que é a possibilidade que a matéria tem de resistir a uma pressão, dobrar sem ser quebrada. As propriedades organolépticas são aquelas que estimulam os órgãos sentidos do corpo. As propriedades químicas, tá? Acidez, alcalinidade, neutralidade, tipo de reação, tá? Se é combustível, se é comburente. Tá? Então, cada uma daquelas propriedades que eu comentei com vocês, tá? A reação do amido com o iodo, aquele conjunto de informações, todas elas são consideradas que em conjunto, por exemplo, com as propriedades físicas, vão definir um tipo de matéria. Situação. Imagine aí que eu diga para vocês, qual é a substância que sofre fusão a 0 grau, ela sofre ebulição a 100 graus. Pronto, só água. Que funde a menos 20 e vaporiza a 80, é só o álcool. Então, cada material tem pontos de fusão e pontos de ebulição, condutividade térmica e elétrica, que em conjunto são específicos, ou seja, acaba definindo o tipo de matéria. Certo, gente? Então, para a próxima aula, a gente vai ficar com a análise do conceito de densidade, da densidade da matéria, densidade específica, densidade específica, densidade da mistura. Então, a gente vai fazer uma análise matemática, né? Vou ter alguns cálculos que eu vou tentar explanar aqui para vocês, mas por hoje já é suficiente para fechar as propriedades da matéria, tá, gente? Então, na próxima aula a gente fala sobre densidade, beleza? Agradeço a paciência de vocês, anotem tudo aí direitinho, esses tópicos. Claro, as imagens não tem como você fazer, não tem necessidade. As imagens é só para a parte de explicação. A parte textual são os tópicos que estão descritos nos slides, beleza? Gente, guardo vocês semana que vem. Tchau. E tenha uma semana agradável para todos. Valeu, galera.